Olá, pessoal, começando mais uma aula explicativa, Matemática PET, volume 5, referente à semana de número 4, com a professora Cleovânia, para o 7º ano. Questão número 1. Ana, Carolina, Ricardo e Sérgio participaram de um treino de corrida. O registro do treino está apresentado no quadro abaixo. Ana deu 4 voltas e gastou 14 minutos. Carolina deu 5 voltas e gastou 11 minutos. Ricardo deu 6 voltas e gastou 15 minutos. Sérgio deu 2 voltas e gastou 6 minutos. Qual dos 4 colegas foi mais rápido no treino? Ana, Carolina, Ricardo ou Sérgio? Para saber a resposta dessa atividade, eu preciso descobrir quantos minutos cada participante fez em uma volta. Vamos começar com Ana. Ana deu 4 voltas e gastou 14 minutos. É só pegar o 14 e dividir por 4. 14 dividido por 4 é igual a 3,5 minutos. Observe esse raciocínio de divisão. Eu peguei o 10 e o 4 para dividir com o número 4, porque somando 10 mais 4 dá 14. Pensa o seguinte, R$ 10 dividido em 4 pessoas, cada uma recebe R$ 2,50. Como eu quero a resposta em minutos, eu coloquei 2,5 minutos. Agora, R$ 4 dividido em 4 pessoas dá R$ 1 para cada. Então, concluo que a resposta em minutos é 1,0. Somando 2,5 com 1,0 é 3,5 minutos. Entenderam o raciocínio? Nós vamos trabalhar isso aqui. Depois, Carolina, 5 voltas, 11 minutos. 11 dividido por 5. Vamos lá, provar que é 2,2. Separei o 10 e o 1. Somando o 10 com 1 é 11. 10 dividido por 5. R$ 10 para dividir em 5 pessoas dá R$ 2 para cada um. 2,0 minutos. R$ 1 dividido em 5 pessoas é 20 centavos. 0,2. Somando R$ 2 com 20 centavos, dá 2,2 minutos. Provei. Ricardo, 6 voltas, 15 minutos. Eu vou dividir 15 por 6. Vou provar que é 2,5. Separei o 12, que eu sei que divide por 6. Sobrou 3. Também dá para dividir pela lógica. R$ 12 dividido em 6 pessoas é R$ 2. 2,0 minutos. R$ 3 dividido em 6 pessoas é 50 centavos para cada uma, 0,5. Somando R$ 2 com 50 centavos, eu tenho 2,5 em minutos. Aqui o meu raciocínio para a resposta é em minutos. E a lógica é dinheiro. Certinho? Sérgio, 2 voltas, 6 minutos. Vou pegar o 6 e dividir por 2. Rapidinho, 3 minutos. Agora, quem foi o mais rápido? Eu preciso saber quem foi o participante mais rápido. Quem foi o mais rápido é o participante que gastou menos tempo, ou seja, é o vencedor. Quem gastou menos tempo aqui? Ana, Carolina, Ricardo ou Sérgio? Observe os minutos. O menos tempo é quem? Carolina. Questão número 2. Considere essas 4 frases que relacionam duas grandezas entre si. Sabe-se que essa relação pode ser de proporcionalidade direta, proporcionalidade inversa ou nenhuma dessas duas. Vamos começar a analisar pela frase 1. Depois eu faço a pergunta. A quantia mensal depositada na poupança e quantia poupada durante um ano. Quanto mais você depositar, mais dinheiro terá na poupança. Eu preciso saber se essa lógica é diretamente proporcional ou inversamente proporcional ou nenhuma dessas duas. Pensa comigo na frase 1. Se você depositar R$ 50 em janeiro, iniciando o ano no mês de janeiro,
Você depositou R$ 50. Em fevereiro, você triplicou a quantia que depositou. E assim foi acontecendo. O que acontece no final do ano ou durante o ano? Se a quantia mensal depositada é triplicada, a quantia poupada durante esse ano também é triplicada. Ou seja, uma aumenta e a outra também. Você deposita, que é mais, e vai continuar aumentando o dinheiro na sua poupança. As duas grandezas aumentam ao mesmo tempo. Quando aumentam ao mesmo tempo, são grandezas diretamente proporcionais. Certinho? Entendeu a lógica? Frase 2. Altura de um prédio em construção, em metros, e número de operários que trabalham na obra. Eu tenho dois tipos de raciocínio quanto à frase 2. Pensem comigo. Primeira forma de raciocinar. A altura de um prédio em construção não depende da quantidade de operários. Essa lógica aqui é o seguinte: para você pensar assim e afirmar que não depende, é porque você não colocou tempo para entregar essa obra. Ou seja, vamos pensar o seguinte: a altura de um prédio em construção não está dependendo da quantidade de operários. Tudo bem. Eu posso aumentar a altura do prédio e manter os funcionários, porque eu não tenho tempo para entregar aquela obra. Essa análise refere-se, no caso, se não houver tempo de entrega da obra. Nessa situação, não existe relação de proporcionalidade entre as duas. Ela não é grandezas diretamente proporcionais e nem inversamente proporcionais. Entenderam? Essa parte de raciocínio não tem resposta. Refere-se a nenhuma dessas duas. Agora pensa o seguinte, continuando na frase 2. A altura de um prédio em construção depende da quantidade de funcionários. Falou que depende. Pensa comigo. Contratei 2 operários para levantar uma parede, cuja altura é de 10 metros. E coloquei o tempo de entrega. Essa eu coloquei o tempo de entrega. Eu quero que o serviço seja feito em 6 dias, certo? Aumentando o tamanho da altura, eu resolvi aumentar a altura do prédio. De 10 metros eu passei para 15 metros. E mantive o dia de entrega da obra, 6 dias. Se eu aumentei o tamanho da obra, daquela parede, né? Eu aumentei de 10 foi para 15 e mantive os 6 dias, eu tenho que aumentar o número de operários. Porque aqueles operários, aqueles 2 operários, não conseguem fazer a mesma obra de 10 metros, que passou para 15, em 6 dias. Eu tenho que contratar mais funcionários. Ou seja, aumenta a altura do prédio, também aumenta o número de operários. Nessa posição, eu posso afirmar que é grandezas diretamente proporcionais. Entenderam? A frase 2 eu vou deixar sem marcar, porque eu não quero saber se é grandezas diretamente proporcionais ou nenhuma das duas. A pergunta não é essa. No final vocês vão entender. Frase 3. A distância real em quilômetros entre duas cidades e a distância entre essas duas cidades em um mapa. Quanto maior a distância real entre duas cidades, maior também é a distância no mapa. Se aumentar a distância de uma cidade para outra, lá no mapa também aumenta. Por exemplo, duas cidades. Uberlândia para, vamos pensar aí, Patrocínio. Tem 250 quilômetros. Um exemplo. Se Patrocínio deslocar um pouquinho, de 200 quilômetros for para 300, por exemplo, tem que aumentar a distância no mapa também. É só uma ideia, tá? Aumenta a distância entre as duas cidades, também aumenta no mapa. Aumentou as duas grandezas, grandezas diretamente proporcionais. Frase 4.
o número de pequenos quadrados de mesma área que cubram todo o interior de um quadrado grande e a área desses pequenos quadrados. Ou seja, quanto maior a área dos quadrados, menos quadrados terá. Ah, professora, eu não entendi. Olha o desenho. Vou marcar aqui. Eu tenho um inteiro e ele foi dividido em 16 quadradinhos. Cada quadradinho tem a sua área, certo? Aqui está a área de cada quadradinho, é a parte colorida. Aí o que aconteceu? Eu peguei o mesmo inteiro e dividi em 4 partes. 4 quadradinhos. O que aconteceu com a área? Aumentou, certo? Ele aqui pequenininho e ele aqui maior. Quanto maior a área dos quadrados, menos quadrados terá. Entenderam? Nesse inteiro, 16 quadradinhos, olha o tamanho da área de cada um. No mesmo inteiro, eu dividi entre 4 quadradinhos e a área aconteceu o quê? Aumentou. Reduziu o número de quadradinhos e aumentou a área. Quando acontece isso, é um aumentando e a outra diminuindo. São grandezas inversamente proporcionais. Uma aumenta e a outra diminui. A pergunta é: qual das frases 1, 2 e 3 ou 4 relaciona duas grandezas inversamente proporcionais? É a frase 4. Questão 3. O quadro abaixo relaciona a quantidade de máquinas idênticas funcionando juntas, utilizadas para produzir 1.500 quilos de ração para animais, e o tempo gasto nessa produção. De acordo com essa tabela, responda as questões a seguir. Quando a quantidade de máquinas triplica de 3 para 9, de 3 para 9 está triplicando, multiplicando por 3. O que acontece com o tempo em dias? De 24 para 8, eu posso afirmar que está dividindo por 3. Entenderam até aqui o que aconteceu? Posso analisar também para descobrir se é grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, com o uso da setinha. Eu já sei de acordo com a movimentação de triplicar e o outro dividir por 3, tá? Setinha direcionada para o número maior, entre o 13 e o 24 para baixo, entre o 9 e o 8 para cima. As setinhas estão em direção opostas. Posso afirmar que é grandezas inversamente proporcionais. Uma aumenta e a outra diminui. Respondendo à letra A, o tempo foi dividido por 3, ou seja, reduzido à terça parte. Letra B, a quantidade de máquinas e o tempo gasto na produção de 1.500 kg de ração para animais são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Já falei, grandezas inversamente proporcionais. Letra C. Mantendo a regularidade observada nessa tabela, quais são os valores de x e de y? Olha que bacana isso aqui. Grandezas inversamente proporcionais têm uma propriedade especial. Essa propriedade é o produto entre duas grandezas e, quando encontrá-lo, ele é constante. Ele é fixo, ele não muda, é aquilo e pronto. Observe essa estratégia de raciocínio para encontrar o valor de x e y, usando essa propriedade importante das grandezas inversamente proporcionais. Falou que o produto entre duas grandezas, ou seja, duas grandezas, essa com essa. Produto é a multiplicação. 24 vezes 3 é 72, concorda? Sim, soma R$ 24 mais R$ 24 mais R$ 24. Chega em 72. Agora, se eu multiplicar 9 vezes 8, também é 72. Observou? Significa que este valor 72 é constante. Se o primeiro foi 72 e o último foi 72, aqui também será 72 e aqui também será 72. O número que eu multiplicar por 4 será 72.
O número que eu multiplicar aqui por 12 será 72. Ou seja, o valor de x tem que ser um número que, multiplicando por 4, chega em 72. E o valor de y tem que ser um número que, multiplicando com 12, resulta 72. Bacana isso, né? Se é multiplicar, qual que é o inverso da multiplicação? É divisão. Basta eu pegar, para achar o valor de x, 72 dividido por 4. Qual que é o valor de x? 18 dias. Viu que bacana? E para achar o valor de y? Também 72 dividido por 12. Y é igual a 6 máquinas. Completei. Viu que regrinha importante, que propriedade mais interessante das grandezas inversamente proporcionais? É uma linda característica para resolver rápido. E tem outras formas de resolver usando equação. Mas assim é legal. Questão 4. Bom, nessa questão aqui, eu vou fazer um resumo rapidinho, para ser mais sucinta. É o seguinte, fala da situação em que João precisa comprar uma geladeira, porque a geladeira da casa de João estragou, não tem mais conserto, certo? Aí o que acontece? João comprou a geladeira, aí mostrou aqui no quadro e tem um outro quadro. Mostrou a forma que ele vai comprar essa geladeira. Ele comprou, tá bom? Aí apareceu algumas opções de pagamento nesse quadro. Ou seja, se ele comprar a geladeira ou ele comprou, ele irá pagar duas prestações, duas parcelas de R$ 1.200. Ah, mas aí ele optou para 3 parcelas. Aí ele iria pagar R$ 800 em cada parcela, tá? É só uma análise. A pergunta é o seguinte: eu preciso calcular o valor de cada parcela. Se a compra fosse efetuada em 10 parcelas, eu tenho que encontrar o valor de x, ou em 15 parcelas, eu tenho que encontrar o valor de y. Eu tenho que achar esses valores aqui. É a primeira pergunta. Calcule o valor de cada parcela, referente 10 parcelas e 15 parcelas, tá? Por enquanto, isso aqui. Bom, eu vou analisar, lembrando das grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Vou começar com o uso da setinha. De 2 para 15, aumentou. Concorda? Setinha direcionada para o número maior. Agora pensa comigo. De 1.200 foi para 800. De 800 foi para 600. O que está acontecendo? Está diminuindo. Então, a setinha é direcionada para cima. Posição da setinha eu já posso afirmar que é grandezas inversamente proporcionais. Uma aumenta e a outra está diminuindo. E já posso usar essa estratégia de raciocínio. A característica, a propriedade importante que as grandezas inversamente proporcionais têm, que é o produto entre duas grandezas. E este número é constante, ele é fixo para resolver o que se pede. Analisando. Se eu pegar 1.200 e multiplicar por 2, eu tenho 2.400. Se eu fizer o mesmo com 800 e multiplicar por 3, eu tenho 2.400. Se eu pegar 600 e multiplicar por 4, eu também tenho 2.400. Este é o valor constante, 2.400. Professora, como a senhora vai encontrar o valor de x? Basta eu pegar 2.400, porque é o valor constante da multiplicação entre as duas grandezas, e dividir por 10. 2.400 dividido por 10, professora, R$ 240. Isso mesmo. Continuando, se João optar para pagamento de 10 parcelas, o valor de cada parcela será R$ 240. Vamos achar o valor de y. 2.400 dividido por quem? Por 15. 160. Se você pegar 160 e multiplicar por 15, resulta 2.400, viu?
Se João optar para pagamento de 15 parcelas, o valor de cada parcela será de R$ 160. Agora, observe isso aqui. Nos dois casos, explique como você chegou ao resultado. Vendo? Nas duas situações, eu dividi o valor total da geladeira que eu encontrei através da multiplicação entre as duas grandezas, que gerou o número constante 2.400, certo? Que é fixo, pela quantidade de parcelas. Aí eu encontrei os valores dx e dy. O que acontece com o valor da parcela quando a quantidade da mesma aumenta? Quanto mais aumenta o número de parcelas, o que acontece com o valor? Fica menor. Menor fica o valor a ser pago. Então, o valor da parcela diminui. Qual relação existe entre as grandezas, quantidades de parcela e os valores respectivos? As duas grandezas são o quê? Diretamente ou inversamente proporcionais? Inversamente proporcionais. Certinho? Questão número 5. Ana possui uma fábrica de máscara de proteção bico de pato, com 4 funcionários trabalhando 8 horas por dia e praticamente mesmo ritmo de trabalho, tá? Ela tem 4 funcionários trabalhando 8 horas por dia. Certo dia, Ana recebeu uma encomenda de 800 máscaras para ser entregue em 7 dias. É o tempo de entrega. Após 3 dias de trabalho, o que aconteceu? Bom, voltando ao raciocínio. Ana é dona de uma fábrica de máscara. Ela tem 4 funcionárias trabalhando 8 horas por dia. Ana recebeu uma encomenda de fazer 800 máscaras e tem que ser entregue em 7 dias. Quando fala após 3 dias de trabalho, significa que durante os 3 primeiros dias antes desse após 3 dias, Ana está com 4 funcionárias, trabalhando 8 horas por dia e produziu 400 máscaras. Entenderam? Ana verificou que 400 máscaras relacionadas a essa encomenda haviam sido confeccionadas antes. Então, durante os 3 primeiros dias, as 4 funcionárias fizeram 400 máscaras, que é a metade, concorda? Durante os 4 últimos dias, que é após 3 dias de trabalho, ela ainda tem as 4 funcionárias trabalhando 8 horas por dia. Nesse período de 4 dias, ainda faltam confeccionar mais 400 máscaras. Certo? Ainda falta isso aqui. Durante os 3 primeiros dias, confeccionou 400 máscaras. Durante os 4 últimos dias, que ela ainda tem que trabalhar, que representa após 3 dias de trabalho, ela tem que confeccionar mais 400 máscaras. Entenderam o raciocínio? Qual seria minha pergunta aqui? Quantas horas por dia, vou colocar aqui, por dia, cada funcionária irá precisar trabalhar para que Ana entregue a encomenda no prazo estabelecido? Então, no mínimo, quantas horas de trabalho por dia as funcionárias, cada funcionária, deverá trabalhar? Entenderam a pergunta? Então, vamos lá. Coloquei uma tabelinha aqui. Horas de trabalho por dia. Cada uma trabalha 8 horas por dia, certo? Que corresponde a 3 dias. Elas produziram 400 máscaras.
Agora, eu quero saber quantas horas precisará trabalhar durante os 4 dias. Setinha, direcionada para o número maior. Agora eu faço a pergunta. Em 3 dias, elas trabalharam 8 horas por dia e confeccionaram 50%, que é 400 máscaras. Tem mais um dia para trabalhar. Elas poderão trabalhar mais horas ou vai reduzir horas trabalhadas? Vai reduzir. Então, o que acontece? Setinha direcionada para cima. Entenderam? A posição das setinhas, o que está acontecendo aqui são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Vou usar aquela propriedade para resolver rápido. Qual é a propriedade, professora? Característica importante que tem grandezas inversamente proporcionais. O produto entre duas grandezas, que é constante. 8 vezes 3, 24. Se multiplicar um número que encontrar por x, ou seja, o x tem que ser um número que multiplicando por 4 vai dar 24. Muito fácil, é só pegar o 24 e dividir por 4. Qual é o valor de x? 6. 6 horas. Quantas horas por dia cada funcionário deverá trabalhar? 6 horas por dia para confeccionar as 400 máscaras. Viu que bacana? Rapidinho, muita leitura, porém a matemática está arrebentando em raciocínio rápido, né? Questão número 6. Bom, vamos entender o seguinte aqui. Rapidinho, o contexto fala o seguinte. Na cidade de Carlos tem muitas chuvas intensas e por esse motivo ele precisou reformar sua casa. Pronto, fiz um resumo do que está falando aqui. Aí o que acontece? Um pedreiro foi na casa dele fazer um orçamento e ele disse o seguinte para Carlos. Uma pessoa vai gastar 10 dias para reformar a sua casa. Reformar o que precisa lá. Tem infiltrações, deve ter algum tipo de buraquinho, alguma rachadura que a chuva fez na casa dele. Aí disse também que 2 pessoas gastariam 50 dias. Ou seja, uma gasta 100 dias e a outra, e 2 pessoas gastam 50 dias. Qual é a pergunta sobre isso aqui? Mantendo o mesmo padrão estabelecido pelo pedreiro e sabendo que Carlos precisa terminar a reforma em 10 dias, ele colocou o dia para ser entregue a reforma. Quantas pessoas serão necessárias para que a reforma seja finalizada dentro do prazo? Registre como você pensou para solucionar esse problema. Olha que bacana esse raciocínio aqui. Uma pessoa gasta 100 dias. Quantas pessoas gastaria para fazer em 10 dias? Porque ele precisa que a obra seja feita em 10 dias. Entenderam? Setinha, direcionada para o número maior. Agora pensa, uma pessoa gasta 100 dias. Carlos quer que a sua obra seja feita em 10 dias. Tem que contratar mais pessoas ou não? Tem que contratar. Então, o X é um valor maior que o número 1, uma pessoa. Entenderam? Ah, setinhas direcionadas para sentidos diferentes, opostas, grandezas inversamente proporcionais. Uma aumenta e a outra diminui. Vou usar aquela estratégia, aquela propriedade importante que as grandezas inversamente proporcionais têm, que é a multiplicação entre as duas grandezas, o produto entre duas grandezas. E o número encontrado é constante, é fixo, não muda. Pensa com a professora. 100 multiplicando por 1 é 100. Esse que multiplica por esse é 100. 10 terá que multiplicar por um número aqui que terá o resultado 100 também. Ah, professora, tá fácil. Está? Sim, agora eu posso pegar o 100 e dividir por 10, que eu encontro o valor de x. Isso mesmo. X igual 10 pessoas. Se eu pegar o 10 e multiplicar com 10, resulta 100. Esse é o primeiro raciocínio. Eu tenho um outro. Vou apresentar.
de acordo com a setinha. Se eu pegar 100 e dividir por 10, eu tenho 10. Certo? Estou dividindo. A outra parte, se a primeira eu estou dividindo, a outra eu tenho que fazer o inverso da divisão, que é a multiplicação. Eu vou pegar 1 e multiplicar por 10, que é igual a 10. Viu que bacana? Dois tipos de raciocínio. Serão necessárias 10 pessoas para terminarem a reforma em 10 dias. Bons estudos, obrigada. Tirem as fotos, enviem para mim. Até a próxima. Fiquem com Deus.